Salmo 23, rapidinho. É uma breve meditação. Salmo 23. Tem gente em pé? Eu acho que desocupou algumas cadeiras. Se você quiser se acomodar, fica à vontade. Podemos. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo. Os historiadores que estudam profundamente as histórias bíblicas, o principal entre eles chama Flávio Josefo. Flávio Josefo tem uma obra gigantesca. É o maior compilado histórico revelando a história dos hebreus. Todos os heróis da fé, os patriarcas. Flávio Josefo é uma fonte de inspiração. É considerado o maior entre vários historiadores do povo hebreu. Os sábios contam algumas histórias, e alguém vai dizer que o Salmo 23 ele foi escrito em um momento de dor. Ele foi escrito em um momento muito único, muito peculiar na história de Davi. Na verdade, nem era para Davi estar na história. O profeta Samuel, que era profeta, sumo sacerdote e juiz, carregava 3 ministérios, era a maior autoridade de Israel na época. Saul era o rei, era o primeiro rei de Israel. Israel não era uma monarquia, Israel era uma teocracia. Transição no governo, muda-se o modelo de governo, e Saul agora é o primeiro rei de Israel, mas ele foi rejeitado, foi excluído. Ele errou 3 vezes, ele desobedeceu o profeta dele, ele perdeu o trono pela sua desobediência. Só que antes de Deus remover Saul, Deus precisa preparar o substituto. Antes de Deus remover o trono da casa de Saul, ele já precisava levantar o seu escolhido. Pastor, não entendi, vou liberar a primeira profecia. Tem gente que ainda está na cadeira, mas já foi rejeitada há muito tempo. Tem gente que ainda está no pasto, mas já está se preparando para assumir aquilo que muitos rejeitaram. Talvez você olhe alguém hoje, é o rei, é o bambambam, é o maioral, é o tal. Só que muitos, quando estão lá, esquecem de quem colocou eles lá. Foi Saul. Ele esqueceu que ele era um nada, inclusive medroso. Uma das características de Saul era ser medroso. Tanto é que no dia dele ser ungido a rei, ele escondeu. Olha para você ver. Ficou com tanto medo da responsabilidade, da pressão que ia vir sobre ele, que ele tentou fugir. Acharam ele.
Você vai ser ungido, vai fugir da força. Imagina. Esse Samuel recebe de Deus uma ordem. Vai até Belém Efrata, a menor entre elas, e eu vou te mostrar a casa de um homem. O nome desse homem é Jessé. E quando você chegar lá, eu vou te mostrar quem você vai ungir como o novo rei de Israel. Samuel, muito precavido, pensou: não vou fazer isso não. Falou com Deus. Cobra criada, experiente. Não vou fazer isso não. Vai chegar no ouvido do rei que eu fui ungir um novo rei, ele vai falar que é traição ao rei, vão mandar me matar. Aí Deus, como é estrategista, falou com ele assim: você não vai falar que você vai ungir rei, você vai falar que você está indo lá para sacrificar. Aí você deve me perguntar assim: ele mentiu? Não, porque ele também foi sacrificar. Sabe o nosso problema? A gente quer contar tudo. Ele não mentiu, ele usou de estratégia, senão ele morria. Deus arrumou um jeito dele não mentir, ok? Mas também dele ficar protegido. Então, para todo mundo, ele foi fazer um sacrifício naquela casa. Quando ele chega na cidade, a cidade é pequena, é minúscula. Tanto é que o apelido dela é menor entre elas. Um vilarejo, uma roça, um canto de roça. Quando ele chega, ele pergunta: você é quem? Eu sou Jessé. Prepara a sua casa, eu vou subir a sacrificar, eu vou lá na sua casa, eu tenho uma missão para fazer lá. Conta para ninguém. Você tenta imaginar a maior autoridade espiritual falar para você: eu vou lá na sua casa que Deus mandou eu ir lá, tem um recado para você. Imagina o orgulho desse pai, imagina a alegria desse pai, imagina o sentimento de êxtase, de prazer. Ele deve ter pensado assim: zerei alguém, zerei a vida. Imagina ele contando para os amigos dele: você conhece o profeta Samuel? Claro, pois é, ele me segue no Instagram, meu brother, foi lá em casa comer churrasco. Eu imagino Jessé, o que passou na cabeça desse pai? Ele pensou: eu sabia que meus filhos iam ser alguém. Eu sabia que meus filhos, que eu preparei esses homens para ser guerreiro. Eu sabia que ia dar alguma coisa. Que é assim, depois que você vence, todo mundo sabia. Depois que dá certo, você tinha cara de vencedor. É ou não é? Preparou os meninos tudo. Ele foi tão metódico, ele foi tão perfeccionista, que ele fez escadinha. Preparou, o maiorzão aqui, tá? Você põe um peito para fora, assim, ó. Ensinando os meninos, põe um peito para fora, assim, ó. Assim, ó. Quando Jessé, quando eu entrar com ele, com Samuel, quando você for pegar na mão dele, faz assim, ó, bem forte, assim, senhor, Shalom. Imagina os meninos tudo alinhado, tudo com cara já de matar alguém. Sou rei, sou comandante, já querendo impressionar. Quando o profeta entra na casa, ele bateu o olho num cara diferente de você. Que o cara era alto e forte. Você traz mais para Davi. Quando ele bate o olho aqui, é fortão, bonitão. O profeta, até aquele milésimo de segundo, ainda estava na alma e na carne.
que ele já pegou o chifre e falou assim: tá ali, vou ungir. Pode ler o texto, ele já ia para ungir. Quando ele foi para ungir, Deus gritou: não é ele. Samuel, está errado. Aí Deus já deu logo uma cajadada. E aqui revela o problema da igreja brasileira: julga por aparência, enquanto Deus julga o coração. Foi Deus que disse para o maior profeta: eu estou falando que o maior profeta julgou pela aparência. O maior profeta da nação julgou pela aparência. É igual eu quando vou visitar as igrejas que o povo não me conhece, Jefferson. Qualquer um que eu chegar e se cumprimenta você e te chama de pastor. Já passou por isso, pastor? Nós vamos fazer um velório. Entre eu e ele fazer o velório. Quando foi? Aí o pastor chegou, gente, apontava para eu. No caso, na época ele não era ainda, eu acho. Aí eu fiquei: pode fazer o velório aí. Serviço bom para você aí, ó. Não, eu sei. Falei: gente, boa tarde, sou o pastor Pedro. Aí você vê que eles olharam assim, ó: ei, pastor. É igual fui fazer um casamento. Fui fazer o casamento do Léo Mazino com a Isabela. A senhora olhou e falou assim: você é o DJ da festa? DJ Pedrinho. É a aparência, é o estereótipo, é a estrutura, é a embalagem. Aí Samuel engoliu seco, foi para ungir o segundo, em ordem de estatura. Não, estou ganhando tempo. Não. Eu fico imaginando que Deus tem hora que coloca o profeta em cada situação. Que tem muita gente que quer ser profeta. O problema é quando Deus fala assim: vai lá e profetiza, e não fala o que é. Deus mandou aqui, mandou para quê? Não sei, nós vamos ver agora. Eu imagino o profeta quebrando a cabeça e pensando assim. Eu imagino que ele olhou na cara de Jessé, Paulo. Eu imagino aquele Jessé com aquele sorriso amarelo, tipo assim: e aí, quem é? Qual é? E aí? Aí o Samuel fala assim: você me desculpa a indelicadeza, mas eu preciso fazer uma pergunta. Não leva a mão, não. Você tem outro filho? Às vezes nem na sua casa você foi reconhecido. Às vezes da sua casa você foi o mais problemático. Talvez na sua casa você é o que foi que menos colocaram ficha. Talvez na sua casa você é o que foi o que menos acreditaram que ia dar algo. É assim mesmo, gente. Só que você não tem noção do prazer que Deus tem. Você não tem noção como é que Deus se movimenta no trono quando Ele vê uma pai e uma mãe excluindo ou rejeitando um filho. É Deus que entra na hora. Deus compra a briga na hora. Deus fala assim: vocês que era para cuidar tá rejeitando? Então deixa que esse aqui sou eu. Só que lá na frente a glória também não vai ser sua, não. Só que nesse momento tem um rapaz que está chorando. Tem um rapaz que está destruído. Porque tenta você imaginar que é o dia mais importante para a sua família, é o dia mais bonito da sua casa. Aí o convite chegou no seu irmão, chegou na sua cunhada, chegou no seu primo, chegou na sua tia. Aí você olha o zap, nada. Você olha o zap, nada. Você olha o zap e fala: não é possível. Aí você vê o Instagram e fala: não. Só eu que não fui convidado. A pior coisa que existe é ser rejeitado no lugar que a gente deveria ser amado. Porque ser rejeitado por inimigo, a gente está acostumado.
ser rejeitado por gente que não vai com a nossa cara, nós estamos acostumados desde criança. O problema é quando no ambiente que era para proteger, nos expõe. O ambiente que era para abraçar é que mata. Flávio José, os historiadores vão dizer que tem um rapaz lá no norte da Palestina que passou por um lugar chamado Vale da Sombra e da Morte. Foi para longe, magoado, triste, chorando, porque não foi convidado para o dia da unção, não foi convidado para ver o profeta, não foi convidado para janta, não foi convidado para a cerimônia para ungir um novo rei de Israel. Só que ele era um filho obediente, ele é um pastor de ovelha. Ele pega as ovelhas do pai e vai para o norte da Palestina. E vai dizer que quando ele está indo ao caminho, ele começa a escrever o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. São palavras de quem está desamparado. São palavras de quem está ao relento, ao léu. A versão hebraica é: o Senhor é meu pastor e o Senhor não vai me faltar. Traduziram para: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque automaticamente, se o Senhor é o seu pastor, e se Ele não te faltar, pode ficar em paz, que nada também. Ele continua avançando, e agora ele lembra de um fato. Isso aqui, eles afirmam que os irmãos de Davi já tinham tentado matar ele afogado. Se você lê nos anais da história, os irmãos de Davi já tinham tentado matar ele afogado. Pastor Pedro, por que Davi não foi convidado? Pastor Pedro, por que Davi quase foi morto, assassinado pelos seus irmãos? Porque ele era filho bastardo. Ele era o quê? Ele era filho o quê? Pastor Pedro, o que é filho bastardo? Filho fora do casamento. Por isso que ele não sentou na mesa com os irmãos. Pastor, me prova que ele era filho bastardo. Primeira prova: não estava no dia da cerimônia. O filho bastardo era expor a vergonha do pai. O filho bastardo era expor o pecado da família. Então, quando eles não convidam Davi, eles estão tentando esconder o pecado. Mas Deus conhece aonde habitou o pecado. Aonde habitou o pecado? Calma. Se você ler, todos os irmãos de Davi eram altos e fortes. O texto vai dizer que ele era diferente, porque ele era ruivo, avermelhado. Ele era baixo e franzino. A genética de Davi era diferente, porque ele puxou a mãe dele. Posso continuar? Fala, pode. Então os irmãos tentam matar ele, porque ele não era do sangue, não era da família. Era irmão infiltrado, enxertado. Era um incômodo para aquela família. Presta atenção. Como eles tentaram matar Davi afogado, ele desmaiou. E diz a história que ele foi achado, foi encontrado deitado em um pasto. Que ressuscitaram ele, que reanimaram ele, e ele voltou à vida. Naquele dia de dor, Gesiel, ele está clamando para o Deus que deu aquele livramento para ele. Por isso que ele está dizendo assim, ó: leva-me aos pastos verdejantes, aquele lugar de mananciais de águas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O vale da sombra e da morte, alguém acha que é um mundo espiritual. Pode até ser na nossa linguagem, mas o vale da sombra da morte literalmente era um vale, onde tinha uma montanha de um lado, uma montanha de um outro e um corredor no meio. Preste atenção. Todos os pastores que iam para o norte da Palestina pastorear, levar e tosquear suas ovelhas, tinham que passar por esse lugar. Então os piratas, as quadrilhas, roubo de carga existe desde a época de Davi. Não é só na Rio de Janeiro não, roubo de carga existe há muitos anos. O que eles faziam? Eles ficavam intocados. Quando os pastores, pastor é gente ingênua, pastor é gente frágil, pastor, tirando eu, os pastores não brigam, pastor não entendeu? Pastor é gente calma, não fica em confusão, quer levar, leva. Vou fazer o quê? Eu vou te matar? Então eles aproveitavam essa fragilidade dos pastores, essa bondade dos pastores, para saquear, para roubar o rebanho.
Estou falando de muita cabeça de gado, estou falando de muito animal. Era um roubo rico na época, um roubo milionário. Então Davi, quando está indo, ele está dizendo assim, ó: ainda que eu passe lá naquele vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque a tua vara e o teu cajado, a tua vara e o teu cajado, a tua vara e o teu cajado. Só que agora ele entra na fase mais linda para mim do salmo, porque agora ele está lembrando que está tendo uma cerimônia. Está tendo o quê? Está tendo uma cerimônia de quê? De unção. A mesa está posta. A mesa está? A mesa está? Eu imagino Davi sentando em algum lugar, Gesiel. Ele era um compositor. Salmos, para quem não sabe, são músicas. Davi era um poeta. Davi tocava harpa. Davi era um cara sensível, profético, profundo. Davi, eu imagino que ele começa: não, essa estrofe não ficou boa. Não, na verdade hoje eu não vou fazer música. Hoje eu vou falar com a minha alma. Aí ele escreve assim, ó: unge a minha cabeça. Unge a minha cabeça. Quando ele escreve unge a minha cabeça com óleo, o Espírito de Deus sai da onde Davi está, vai até dentro da casa de Jessé. Tinha uma mesa preparada. Tinha o quê? Tinha o quê? Mas o engraçado é que a ordem do profeta Samuel foi: ninguém vai sentar na mesa. Ninguém vai sentar na mesa enquanto o rapaz não. Tem gente que pode até ter sido convidado para a festa, mas o trono é seu, a cadeira é sua, o lugar é seu. Tem gente que pode até estar se reunindo, mas eu preciso te dizer: Deus ainda ouve oração, Deus ainda escuta clamor, Deus ainda visita vale, Deus ainda dá livramento e proteção. Quem pode adorar esse Deus? Quem pode adorar esse Deus? Empurra som, meu filho, soca som. Olha para mim. O Espírito Santo visita Samuel e fala: ninguém senta. Eu imagino os irmãos tudo aqui, ó. O meu joelho. Aquele dia que era dia de honra, de alegria, de festa, se tornou uma amargura. Eu imagino que o semblante entre eles e o profeta ficou indigesto. Eu imagino que foi aquele climão na casa. O profeta devia estar sem jeito, mas ele é profeta. Ninguém senta aqui não. Davi está escrevendo: unge a minha cabeça com... prepara uma mesa. Prepara uma mesa na presença dos meus. Na presença dos meus. Ele está falando dos próprios irmãos. Ninguém pede para preparar uma mesa. Mesa é lugar de família, é lugar de casa, é lugar de relacionamento, é lugar de intimidade. Quando ele fala prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ele está lembrando dos irmãos que tentou matar ele afogado. Eu te provo que os irmãos de Davi eram o próprio inimigo dele, porque quando ele chegou no campo de batalha para matar o gigante, o próprio irmão dele tentou oprimir ele. Quem lembra disso? O que você está fazendo aqui, seu ousado? O irmão dele tentou oprimir ele. Vai embora, rapaz. Você quer aparecer? Você quer se promover? Você quer matar o gigante para falar que você é rei? Você vê que o irmão dele já estava possesso. Que tem gente que é assim, tem medo de enfrentar o gigante, mas quando você resolve enfrentar, tem gente que é assim, não faz, quando você está fazendo, quer fazer. Tem gente que é assim, você nunca põe a mão em nada, nunca inaugura nada, nunca começa nada. Aí você começa a fazer, ele quer fazer igual, quer copiar, quer falar que foi dele, que a ideia é dele, que o projeto é dele. É assim. Mas Deus conhece, viu? Deus sabe quem ele ungiu e quem ele chamou. Olha para mim, termina agora. Eu imagino que o Espírito Santo falou com Davi assim: por que você não vai embora para sua casa mais cedo hoje? Não tinha pombo correio, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Tem que ser Deus que falou com ele: filho, vai embora.
Pastor, me dá mais prova que Davi era filho bastardo. Dou. A função do filho bastardo era recolher o lixo dos irmãos. Toda a parte suja da família, quem colhia era o filho bastardo, porque ele era tratado como um escravo. Ele se tornava um servo da família. Por isso que Davi vai escrever assim, ó: eu conheço um Deus que pega o homem do montouro e do pó. Montouro é lixão, é lugar de despejar o lixo. Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo assim, ó: eu conheço um Deus que pega o homem lá do lixão. Meu Deus. E coloca ele assentado entre os príncipes da nação. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. Está falando de você, é de mim. Eu conheço um Deus que pega o homem do montouro e do pó e coloca ele assentado entre os príncipes da nação. Te prepara, a porta vai se abrir, as mesas vão trocar, os ambientes serão renovados. Tem lugar de honra, tem lugar de honra, tem lugar de honra sendo preparado. Te dou o último motivo porque Davi era filho bastardo. Em pecado eu nasci, e em iniquidade eu fui concebido. Do que ele está falando? Do adultério. Eu nasci em pecado, e na iniquidade é que eu fui concebido. Ele está falando de um adultério. Fala assim, me prova mais. Qual foi o pecado de Davi com Betseba? Adultério. Qual foi o pecado do filho de Davi com a sua própria irmã? Estupro. Porque aquela maldição da família não foi quebrada. Olha para mim. Não adianta ser ungido e não tratar o caráter. Do mesmo jeito que a unção te promove, a falta de caráter te derruba. Por isso, não foca só na unção. A Bíblia fala de duas coisas: dons do Espírito. Amém ou não amém? Que você seja cheio. Mas ela fala também de uma coisinha lá em Gálatas 5: frutos do Espírito. O Espírito Santo, antes de dar dom, ele quer te dar fruto. Longevidade tem a ver com fruto. Quer um ministério longo, 20, 30, 40, 50 anos, quer ser honrado na terra, quer ser um homem de respeito, sabe, um homem com credibilidade. Fruto. Domínio próprio, mansidão, paz, justiça, verdade. Eu imagino Davi chegando todo sujo, não tinha nem roupa para o evento, hein? Imagina, sabe aquela pessoa que chega toda estrapalhada, não sabe nem pentear o cabelo direito, a roupinha simples. Davi entrando, ó, Davi entrando. E aí, qual é? Aí Samuel, senta aqui. Senta onde? Na cabeceira. Pastor, qual é o ritual? O ritual para ungir rei não é só ungir com óleo. Quando eles apontam o novo rei, Rafa, tem uma taça na mão dele, e eles colocam vinho, dizendo que o reinado dele será grande, dizendo que o reinado dele será próspero, rico, farto. Unge a minha cabeça com e faça o meu cálice. Ele senta na cabeceira. Eu imagino Samuel pegando o vinho e o azeite. Você vai ser honrado pelo céu e vai ter fartura na terra. Vai ser honrado no céu e vai ter fartura na terra. Vai ser honrado pelo céu, reconhecido pelo mundo celestial. Mas vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar. Cálice cheio, mesa cheia, mesa farta, prosperidade na sua casa. Quem pode pular do seu lugar? Será que tem alguém que pode pular do seu lugar?